Boa tarde. Este é o 6º vídeo, então, do meu estágio formato extensão, né? Só um instantinho. Então, novamente, boa tarde, né? Meu nome é Rossana Alves Jasluc do Rio APA. Esse é o 6º vídeo do meu estágio formato extensão pela Uninter. Eu sou acadêmica em licenciatura em História. O meu RU é 459166. Então, é um seminário de mitologia grega, né? Vídeo 6, tema Heróis Gregos. Os heróis, né, são seres mortais, alguns filhos de deuses com humanos, né? Às vezes são semideuses ou só mortais. Mas eles foram muito importantes na mitologia grega, né? Então, eu vou falar os de maior destaque. Então, eu vou começar aqui pelo Aquiles, né? O Aquiles a gente vê bem no filme de Troia, né? Representa bem, assim, o Aquiles. Ele era filho do mortal Peleu, que era rei dos Mirmidões. Os Mirmidões é aquele povo lendário que acompanhava sempre o Aquiles, que eles eram formigas, né? E foram transformados em Mirmidões. Então, eles sempre acompanharam Aquiles por todo lado e na Guerra de Troia. O nome deles deriva do grego Myrmex, que significa formiga. Então, é da Tessália e de Tétis, né? Então, Aquiles foi o melhor guerreiro dos gregos, né, durante a Guerra de Troia. Sua mãe, a ninfa Tétis, mergulhou no rio Estinge, lá no submundo de Hades, para torná-lo invulnerável em batalha. Mas ela esqueceu de um detalhe, né, de mergulhar o calcanhar. Então ela pegou ele pelo pé assim e mergulhou, mas o calcanhar não molhou. Porque ela estava segurando ele, né? Então, isso tornou o ponto fraco dele, o calcanhar de Aquiles, né? Aquiles, ele era muito belo, muito forte, corajoso, e ele foi considerado um dos maiores guerreiros mitológicos da Grécia Antiga. Ele participou de várias batalhas, entretanto, a mais importante foi a Guerra de Troia. Então, durante a Guerra de Troia, né, ele alcançou a fama dele, né, matando lá já falei, né, da Guerra de Troia, já contei toda a história lá, que o Paris roubou a Helena, enfim. Aí, o Heitor era irmão do Paris, né, que foi um grande guerreiro também. E o Aquiles, ele matou o Heitor, né, fora dos portões da cidade, né. E foi aquele que ele amarrou o Heitor morto no carro dele e ficou, acho que passeando, 10 dias direto, alguma coisa assim. Mas assim, Aquiles também não pôde saborear muito sua vitória, porque ele morreu mais tarde numa batalha por uma flecha envenenada disparada pelo Paris, né, que era irmão do Heitor, né. E essa flecha foi guiada pelo deus Apolo, então atingiu o ponto vulnerável no seu corpo, né, o calcanhar. Por isso que tem o famoso calcanhar de Aquiles, né. O Jasão, eu falo bastante do Jasão, porque é muito interessante esse filme, né? É muito interessante, 1963, e não sei, acho que quando eu era criança me marcou muito o tipo do filme, né? Sempre gostei de mitologia grega, sempre me interessei, né? Então, eu vou falar novamente do Jasão. Então, ele é protagonista da história que narra a aventura, né? Ele em companhia dos argonautas, né? Os argonautas, porque o barco se chamava Argo, né? Então daí os companheiros deles, os guerreiros, eram os argonautas. E eles estavam em busca desse velo de ouro, né? O Jasão, e os seus argonautas tiveram que enfrentar vários monstros e seres mitológicos, né? E também enfrentar a ira de alguns deuses, né? Jasão foi um herói da Tessália. Seu pai era Esão e sua mãe era Polimede. Ele foi criado pelo centauro Quiron. Ele era membro de uma linhagem nobre. Seu avô Creteu era fundador do trono de Leucos, uma cidade da mitologia grega localizada também na Tessália.
O trono foi passado para o tio de Jasão, Pélias, que temia a profecia de ser morto por seu sobrinho. Para fugir, todo mundo tem medo de perder o trono, né? Para fugir de seu suposto destino, Pélias enviou Jasão para uma missão quase impossível, que era trazer esse velocino de ouro, que nada mais é do que a lã de ouro de um carneiro alado chamado Crisómalo. E ele era lá de Cólquida. Era uma região lá no sul de Cáucaso. Era muito distante, era uma terra bem distante. Então, para que Jasão restituísse o trono, essa era a condição. Então, porque assim, o tio dele achou que ele nunca ia conseguir, né? Que ele ia morrer na viagem, né? Mas Jasão aceitou a proposta e foi. Então ele foi para Argo, né? Construiu o barco, né? Sua nau, que se chama, por isso que chamaram de argonautas. Ele reuniu uma tripulação de heróis para acompanhá-lo, né? Que são os argonautas. Jasão e os argonautas enfrentaram vários desafios, finalmente até chegar a Cólquida. O rei Étes solicitou que Jasão cumprisse várias tarefas para que tivesse o direito de ter o velocino de ouro. As tarefas eram arar um campo com touros que cuspiam fogo, semear os dentes de um dragão, lutar com o exército que brotaria desses dentes semeados, passar pelo dragão, que fazia a guarda do velocino, que é a lã de ouro lá que ele estava procurando. Mas Jasão, ele realizou todas as tarefas e, enfim, conseguiu o que foi buscar. E ele se encantou pela filha do rei, a Medeia, e fugiu com ela buscando o caminho de casa. Agora eu vou falar um pouquinho do Teseu. Eu já tinha falado com ele lá sobre o Minotauro, né? Mas vale a pena falar do Teseu. Lá eu tinha falado só do Minotauro. Então, lá na mitologia grega, o Teseu ele é filho de Egeu com Etra. Após a morte do pai, ele herdou o trono de Atenas e ele se casou com Fedra. Fedra é filha do rei Minos de Creta e de Ariadne. E irmã de Ariadne, desculpa. Conhecido por ter vencido o Minotauro no labirinto criado pelo rei Minos, em Creta, com a vitória, né, Atenas passou a se livrar das cruéis imposições feitas por Minos, né, que o Minos era um rei bem cruel, que era aquela história que ele oferecia anualmente 14 jovens atenienses, 7 rapazes e 7 moças, ou para se perder no labirinto ou para o Minotauro devorar. Teseu ficou conhecido como um dos grandes heróis atenienses, né? Posto que foi ele que libertou o povo grego da desgraça do Minotauro. E o Minotauro eu já tinha falado, né, que era cabeça de touro e corpo de homem, né, que também era chamado de touro de Minos, né. Naquela época, a cidade de Atenas estava sendo obrigada a pagar tributos ao rei de Cretas, que é o Minos, que é o tributo que alimentar os minotauros com 14 jovens, né. Então, e ninguém conseguia sair, né? Ninguém saía vivo ou se perdia lá. Então, diante desse fato, Teseu se ofereceu como uma das vítimas para poder derrotar o Minotauro. Quando chegou em Creta, Teseu conheceu Ariadne, filha do rei, e ela o presenteou com uma espada, que eu já contei aquela história, né? Com novelo de linha, né? Para derrotar o monstro, né? Para ele conseguir fugir do labirinto. Então, ele foi colocando a linha para marcar o caminho, né? Então, ele matou o Minotauro e fugiu do labirinto. Agora eu vou falar de Édipo. Eu já tinha falado também um pouquinho antes lá, mas vou falar mais um pouquinho aqui. Ele foi o único que desvendou lá o enigma com a esfinge, né? Daí ele se tornou o rei de Tebas, né? Édipo quer dizer pés inchados. Na mitologia grega, ele matou seu pai, resolveu o enigma da esfinge, né, que atacava a cidade de Tebas, né, e acabou casando com a sua mãe, que é a Jocasta. E em função desse incesto, ele foi ao mesmo tempo pai e irmão de Eteocles, Ismênia, Antígona e de Polínices. O Édipo ele era descendente de Cadmo, né, fundador de Tebas. O seu bisavô foi o Polidoro. Seu avô foi Lábitaco, também reis da cidade.
Édipo é personagem central da tragédia grega Édipo Rei. Foi escrita pelo dramaturgo Sófocles em 496 a.C., que viveu em 496 a.C. até 406 a.C. Então, essa peça foi parte de uma trilogia que contém ainda, né, os dramas da Antígona, Édipo, né, enfim. E a lenda de Édipo foi contada em muitas versões. Também foi usada pelo Freud, né, Sigmund Freud, né, para nomear e dar um precedente mítico ao complexo de Édipo, né, que é se apaixonar pela mãe. Agamenon. Ele foi um comandante da Guerra de Troia. Ele foi rei de Micenas, líder de exércitos gregos na Guerra de Troia, participando de diversas lendas da mitologia grega. Esse rei, ele não é muito conhecido, né? Mas ele integra importantes eventos, né? Em primeiro lugar, ele foi apresentado como rei de Micenas e líder do exército grego na Guerra de Troia. Apesar de não ter comprovação histórica, né, a respeito da existência dele, né, Agamenon protagoniza eventos da Ilíada de Homero. Nesse sentido, integra o universo do poema épico, cujos eventos e detalhes nem sempre se encontram com a realidade. Porém, mesmo com as discrepâncias, essa produção de Homero continua sendo um importante documento sócio-histórico, né? Além disso, existem investigações sobre essa existência desse rei, né? Em especial lá no início da Grécia Antiga. Então, para compreender esses eventos, esse mito, né, vale ressaltar que o Agamenon ele era filho de Atreu, que era marido de Clitemnestra, e irmão de Menelau. O Menelau que era o casado com a Helena, lá, com a Helena de Troia, lá, que o Paris roubou a Helena, que ocorreu a guerra de Troia. No geral, esses são importantes personagens, né, da sua história, né? Agora eu vou falar um pouco do Heracles. Heracles, ele, na mitologia romana, ele é chamado de Hércules, né? Por isso que às vezes eu tô falando em Heracles e chamo de Hércules, né? Mas assim, Heracles é o nome dele na mitologia grega. Então, a principal qualidade dele era a sua força física, né? E suas façanhas estão presentes nas histórias sobre os 12 trabalhos de Hércules, né? Heracles ele derrotou monstros e cumpriu vários desafios que seriam impossíveis para os humanos. Ele era filho de Zeus com a mortal Alcmena, popularmente mais conhecido por Hércules, né, que é o nome dado na mitologia romana. Esse semideus, né, que é filho de Zeus com uma mortal, então ele é um semideus. Ele é conhecido pela história dos seus 12 trabalhos impossíveis. Então eu vou citar aqui os trabalhos, né? Então ele matou o leão de Nemeia, ele matou a hidra de Lerna, né, uma criatura de 9 cabeças. Ele capturou aquela corça de Cineia que a gente já falou, né? Ele capturou o javali de Eribanto. Ele limpou os estábulos do rei Álgias. E lá viviam mais de 3.000 animais. Ele matou as aves de rapina do lago Estinfália. Ele capturou o touro de Creta. Ele capturou os cavalos selvagens de Diomedes. Ele pegou o cinturão de Hipólita. A Hipólita era a rainha das Amazonas. Ele capturou os bois de Gerião. Pegou as maçãs de ouro das Hespérides, que eu também já falei, né? E venceu o Cérbero, o guarda do inferno, que é aquele cão de 3 cabeças, né? Próximo herói é o Belerofonte. Ele era forte e corajoso. E ele que conseguiu matar a Quimera, que é o ser mitológico de cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de cobra. E ele dominou o lendário Pégaso, né, o cavalo alado, graças à rédea de ouro oferecida pela deusa Atena, como símbolo de gratidão por ter destruído a Quimera. Agora eu vou falar do Perseu. O Perseu é aquele que derrotou a Medusa, né? Eu já falei com ele no vídeo passado, né? Cortando a cabeça, né? E evitando que ele se transformasse numa estátua de pedra, né? Então, eu já tinha falado sobre ele lá no vídeo anterior. Esse vídeo, acho que eu vou fazer um vídeo só,
Acho que fica bom assim pelo assunto aqui. Atalanta. Então, sim, eu quis pesquisar alguns heróis assim que nem sempre são tão conhecidos, né? Atalanta, né? Ela é uma heroína que ela participou da caça ao javali de Caridon. Ela foi a primeira a acertar o javali com uma flecha nas costas, depois de seguida de Anfiaral, que atingiu no olho. Quando Meleagro matou, né, o javali, atingiu, né, do flanco, né, e daí ele deu a pele do javali para Atalanta. Os filhos de Téstio, que era pai de Altaeia, mãe de Meleagro, eles invejaram que uma mulher tivesse recebido o prêmio, né, porque ela foi a primeira a acertar, né, e tiraram a pele da Atalanta, né. E Meleagro, furioso, matou os filhos de Téstio e devolveu a pele para Atalanta. Porém, sua mãe, Altaeia, triste com a morte dos irmãos, jogou no fogo o pedaço de madeira de que a vida de Meleagro dependia, matando-o. Em seguida, Altaeia e Cleópatra, esposa de Meleagro, se enforcaram. Então é só uma história para ser um pouco diferente, né? Agora eu vou falar do Ajax, né? O Ajax, ele também é um grande herói de guerra em Troia, né? Ele era forte, assim, tipo, não tão forte contra o Hércules, mas ele era bem forte. Ele era filho do rei Ileu, rei da Lócrida. E ele também foi um dos argonautas, né? Então a sua mãe foi Eriópide. Ela é citada na Ilíada, né? Como esposa do Ileu e madrasta de Medonte, né? Que é um filho bastardo de Ileu. O Ajax, ele liderou o destacamento dos Iócridas durante a Guerra de Troia, na qual ele desempenhou um papel importante, né? Ele foi um dos guerreiros que se ocultou dentro do cavalo de Troia, né? Aquele cavalo de madeira, né? Que abriram os portões de Troia para a entrada do exército grego, para destruir Troia, né? Então, isso que eu ia falar dele. Agora eu vou falar de Cadmo. O Cadmo, ele venceu o dragão que controlava a cidade de Tebas. Ele foi o fundador fenício de Tebas. Depois de falhar em sua busca para encontrar sua irmã Europa, que tinha sido raptada por Zeus, ele vagou pela terra. Durante esse período, ele consultou lá o oráculo de Delfos, que ordenou que ele parasse de andar e se estabelecesse na Beócia. Lá na Beócia, ele perdeu um dos seus homens para uma serpente do deus Ares. Cadmo matou a serpente, semeou seus dentes e viu homens armados emergirem do chão. Eles lutaram entre si até restarem 5 homens que ajudaram Cadmo a encontrar Tebas. Cadmo casou com Harmonia, filha de Ares e Afrodite, e teve o reinado próspero em Tebas. No final de sua vida, como castigo por ter matado a serpente de Ares, Cadmo e sua esposa foram transformados em cobras. Agora eu vou falar sobre o Protesilau. Ele casou com Laodâmia, mas logo foi convocado para lutar na Guerra de Troia. Ele era considerado um dos mais bravos heróis na expedição grega. Entretanto, ficou esquecido, né, devido à sua breve participação na famosa guerra. Mas não quer dizer que não foi importante, né? Segundo o mito, havia um presságio de que o primeiro soldado grego que pisasse nas guerras troianas também seria o primeiro a morrer, né? Até ilustrei com uma foto dele morto, né? Mesmo assim, para encorajar seus homens, ele foi o primeiro a se lançar, né? Ulisses foi o primeiro a se lançar do navio, que se jogou do escudo e pulou sobre ele, né? Protesilau foi o próximo a pular da embarcação, partindo direto para a batalha, matando 4 soldados troianos de uma vez só, mas logo foi perfurado pelo Heitor, né? Morreu. Orfeu. Antes de falar do Orfeu, eu vou falar sobre Filictetes, que foi um dos argonautas, mestre em armas. Ele ficou famoso pela sua forte amizade por Hércules.
Tanto na morte do filho de Zeus, foi Filótetes quem acendeu a pira funerária cremando o corpo do semideus. Antes de morrer, para selar a fiel amizade, Heracles deu a Filótetes seu arco e suas flechas envenenadas com o sangue da hidra de Lerna. Sarpedão, ou Sarpedon, filho de Zeus com Europa, um dos mais terríveis guerreiros de Troia. Conta a lenda que ele era gigantesco e aniquilava facilmente seus oponentes, até encarar Patroclo. Patroclo é aquele que era bem amigo do Aquiles, né? Que mataram o Patroclo achando que era Aquiles, né? Em batalha ferrenha, o filho de Zeus, em um descuido, levou a pior diante do habilidoso guerreiro grego. Zeus ainda pensou em intervir na morte do seu filho, mas a ciumenta Hera o impediu. Para manifestar sua tristeza, Zeus fez chover sangue no momento em que o corpo de Sarpedão foi ao chão. Como se trata de um guerreiro semi-sagrado, seus restos mortais foram amplamente disputados pelos gregos, tanto pelos gregos quanto pelos troianos. Mas a pedido de Zeus, Apolo apoderou-se do corpo de Sarpedão e entregou aos deuses Ípito o sono e a Tânato a morte. Vou falar sobre o Iolau, né? Ele era sobrinho de Hércules, né? Eu achei em alguns lugares ele era sobrinho, em alguns lugares ele era primo. E algumas versões, né? Então ele estava sempre na companhia do filho de Zeus, né? Ajudando em diversas aventuras, né? Então a mais famosa batalha foi contra a Hidra de Lerna, que corresponde aos 12 trabalhos do lado de Heracles, né? A Hidra era um monstro dos mais horripilantes da mitologia grega, sendo uma espécie de lagarto com 9 cabeças. Que quando eram cortadas, nasciam 2 no lugar, né? E a do meio era imortal. Mesmo assim, os heróis concluíram com êxito a tarefa, tá? Enquanto Heracles cortava a cabeça, Iolau cauterizava com uma tocha, não permitindo assim que as cabeças se multiplicassem. Então, por isso que Iolau foi importante também. Já a do meio imortal foi presa para sempre sob um enorme rochedo. Algumas versões apontam Iolau e não Filótetes, por ter acendido a pira de Hércules. Então, enfim. O Enéas também, que eu já falei dele, que ele foi bem importante, né, na Guerra de Troia, né? Ele também é deixado de lado, né? Mas eu falei bastante dele num outro vídeo. Então, ele era filho de Afrodite com Anquises, né? Ele não era mais forte que o Heitor, né? Mas ele participou ativamente das batalhas da Guerra de Troia, lutando inclusive contra o terrível Diomedes. Na ocasião, Afrodite intercedeu pelo filho e foi ferido pelo soldado grego. Esse episódio é um dos únicos em que o deus foi lacerado por um homem. Com a queda de Troia, Enéas fugiu levando consigo sua esposa, seu filho e seu pai. Ele levou seu pai nas costas até. E mais algumas pessoas com o intuito de fundar uma nova cidade, né? Porque Troia acabou, né? A partir daí protagonizou uma das maiores aventuras, né, da mitologia, a Eneida, que é semelhante à Odisseia, onde passou pela Ilha das Árpias, Ilha de Polifemo, entre outras, né? Eneida de Virgílio, né? Até adquiri o livro, tô louca para ler esse livro aí. Ao final da sua epopeia, Enéas voltou a Troia em ruínas e a reergueu. Então, seus descendentes diretos são o Rômulo e o Remo, lá os fundadores da segunda Troia, né? Que depois virou Roma, mas essa é uma outra história. Temos o Neoptólemo, esse herói, filho de Aquiles e de Idâmia, também é um dos personagens sempre esquecidos, apesar da sua grande importância também na Guerra de Troia. Depois da morte do seu pai, os gregos perderam muita força e cogitaram recuar. Foi quando capturaram Heleno, filho vidente de Príamo, rei da Troia. E sob tortura fizeram confessar a maneira a qual os aqueus saíram vitoriosos da guerra. Como eu já falei ali, Heleno ele revelou as flechas de Hércules que fossem levadas às terras troianas e também enfatizou que a presença de Neoptólemo colocaria um ponto final à guerra. Ao se apresentar diante dos aliados, o espírito de Aquiles apareceu do seu lado, causando ímpeto e encorajando os soldados gregos por mais uma investida. Foi quando Neoptólemo fez jus à sua descendência e decapitou Príamo, rei de Troia, pondo fim à guerra. Agora eu vou falar de Orfeu,
né? Orfeu, ele é conhecido pela sua música e sua capacidade de luta. Na verdade, ele é mais conhecido pela sua música do que sua capacidade de luta. Mas eu acho que vale a pena, porque ele também foi um herói. Ele também foi um argonauta, né? Ele viajou junto lá com Jasão lá para procurar o Velocino de Ouro, né? E ele até sobreviveu à missão. E Orfeu, é interessante que ele foi ao submundo para recuperar sua esposa, Eurídice, que havia morrido de mordida de cobra. Ele foi até o casal real do submundo, Hades e a Perséfone, e convenceu Hades a dar a ele a chance de trazer sua esposa de volta à vida. Ele obteve permissão, desde que não olhasse para Eurídice, até que chegasse a luz do dia, algo que ele não pôde fazer. Assim, sua amada foi levada de volta para Hades, sem previsão de retorno. Orfeu, desolado, passou dias sem comer em profunda tristeza. Resolveu nunca mais amar de novo, o que levou as Mênades, que queriam conquistá-lo e queriam matar ele também. Então, como ele morreu pelas Mênades, né, ele finalmente encontrou sua esposa. Então eu termino esse vídeo 6, né? Tem mais alguns vídeos aí para finalizar o estágio. Assunto é o que não falta de mitologia grega, né? Então, assim, gostaria muito, né, que vocês assistissem, né, comentassem, né? Muito importante, né, para contribuir para o meu estágio, tá? Então, assim, agradeço novamente, né? Muito obrigada, né, pela paciência de assistir meu vídeo. Obrigada. Até o próximo.